Você sabia que o nome mais conhecido da história da humanidade não são os Beatles, não é Michael Jackson, nem tampouco o Papa, mas sim o nome de Jesus Cristo. Mas quem foi ele realmente? Ou melhor, o que te disseram acerca dele? A maioria pensa em um homem branco, de olhos claros e cabelos lisos. Agora pare. Você sabia que o nome Jesus nem sequer existia nos tempos dele? O nome original era Yeshua, um nome hebraico comum, equivalente a Josué. Então, por que esse nome foi latinizadamente transformado em Jesus? Por que o Cristo, que significa ungido, foi elevado à divindade máxima do Ocidente? Nos primeiros séculos haviam dezenas de Cristos. Sim, você ouviu bem, dezenas de Messias, profetas, pseudos ungidos. Mas apenas um foi canonizado pelo Império Romano, no Concílio de Nicéia, em 325 d.C. Foi lá que a história foi selada. Foi lá onde o destino de muitos foi incinerado e o personagem que conhecemos hoje como Jesus Cristo foi criado. A igreja precisava de um Deus acessível, não um Deus distante como Zeus ou Ra, mas um Deus que andou entre os homens e que aceitou morrer. A figura de Jesus passou a representar submissão, perdão, sacrifício. E adivinha, isso era perfeito para colonizar civilizações. Jesus foi imposto nas Américas, em África e na Ásia. Milhões de pessoas, povos, culturas foram obrigados a se ajoelhar diante de um Deus estrangeiro, cujo rosto não se parecia com o deles, mas cuja doutrina dizia: obedeça e você será salvo. Foi religião ou foi programação mental? Seguimos em frente. Por que há passagens apócrifas sobre Jesus dizendo que ele viajava entre dimensões? Por que o Vaticano esconde manuscritos onde ele fala sobre a alma ser eterna e reencarnável? Por que culturas milenares já falavam de um ser parecido com ele muito antes do nascimento de Yeshua? E mais, por que todos os símbolos cristãos como cruz, peixe, auréola vieram de religiões pagãs anteriores? Então eu te pergunto, esse que o mundo inteiro adora, é o verdadeiro mensageiro da luz? Ou é uma construção imperial para manter os povos de joelhos? Talvez Jesus Cristo nunca tenha pedido templos, riquezas ou guerras. Talvez o verdadeiro Yeshua tenha sido apagado e em seu lugar foi colocado um símbolo, um produto, uma arma. Mas agora, vamos mais a fundo. Você já ouviu falar da linha dos 33? Muitos dizem que Jesus morreu aos 33 anos. Mas esse número é sagrado para a maçonaria. É o último grau da elite oculta. Coincidência? Ou ele foi o protótipo do iniciado perfeito? Aquele que morre e ressuscita com poder divino? E por que tantos deuses anteriores, como Horus, Mitra, Krishna e Dionísio, também nasceram de uma virgem em 25 de dezembro, morreram e ressuscitaram? Estaríamos diante de uma narrativa reciclada ao longo das eras? E o que dizer dos anos perdidos de Jesus? Entre os 12 e os 30 anos, a Bíblia se cala, mas manuscritos tibetanos falam de um homem estrangeiro, chamado Issa, que estudou nas montanhas do Himalaia com monges budistas e mestres hindus. Seria este o mesmo Yeshua? E se for verdade, podes crer que muda tudo. Por outra, por que o santo sudário, o tecido que supostamente cobriu o corpo de Jesus, revela um homem de feições semitas, e não o Jesus europeu amplamente reproduzido? Por que a imagem de César Borgia, filho de um papa corrupto, foi usada na Renascença como modelo visual para Jesus? Você entendeu isso? O rosto de Jesus que o mundo inteiro conhece é o rosto de um político europeu. E mais, você sabia que os primeiros cristãos nunca usaram cruz? A cruz era símbolo de tortura romana. O verdadeiro símbolo deles era o peixe, que representa a era de peixes, a era astrológica iniciada no nascimento de Yeshua. Era de peixes que é nada mais do que nada menos a era de Cristo. Ou seria a era de manipulação? Agora, o mais polêmico. O Vaticano guarda mais de 80 quilômetros de arquivos secretos subterrâneos. Documentos que a humanidade nunca viu.
Evangelhos que falam de um Jesus que pregava a libertação do sistema, que criticava o templo, os impostos e dizia: o reino de Deus está dentro de vós. Mas esse Jesus foi ocultado, ou melhor, enterrado. E em seu lugar nos deram um Salvador que exige submissão, um mediador entre você e o divino. Mas e se ele nunca pediu isso? E se tudo que você precisa já estiver em você? Então eu te pergunto, o que Jesus realmente ensinou? Por que o seu nome está em guerras, política, dinheiro, dogmas, mas não na liberdade? Será que o verdadeiro Yeshua voltaria para destruir o sistema que criaram em seu nome? Este foi apenas o começo. A primeira chave foi girada. Agora você viu o que muitos jamais verão. Mas se ousarem continuar, se quiser atravessar o véu do templo, então esteja pronto para a próxima revelação. Porque na parte 2, vamos revelar quem realmente criou a religião em nome de Jesus. E por que ela foi desenhada para controlar impérios. Prepare-se para o que os padres não dizem, o que os pastores não ousam pregar e o que os governantes escondem com medo. O Cristo cósmico, o mestre oculto e o código perdido da verdadeira libertação. O nome mais poderoso do mundo ou o maior programa de controle da história. Como tenho dito sempre, pare, pense, reflita e analise. Até a próxima.